Então, hoje está aqui conosco o nosso companheiro Daniel, que vem de lá da União Espírita Cristã em Vila Velha e vai nos conduzir nessa reflexão sobre o que de bom levamos desta vida. Gente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite de domingo. Uma noite chuvosa, né? Um pouco fria, mas os corajosos estão aqui, né? A gente sempre ajeita a nossa agenda para quando a gente tem aqueles compromissos que são bons, né? Como estar numa casa espírita é um compromisso muito bom, pela energia que circula aqui dentro, né? Pela energia que nós levamos quando nós vamos embora, né? E fica melhor ainda quando a gente cumprimenta quem está ao nosso lado, dando uma boa noite, sorrindo. Então, eu gostaria de convidar vocês a cumprimentar as pessoas que estão ao seu lado, atrás de vocês. A gente precisa fazer um pouquinho de barulho. Esse é um bom começo para a gente saber o que a gente leva de bom da nossa vida. Que às vezes um boa noite, um bom dia, uma boa tarde, um abraço, ou conhecer uma pessoa nova já é uma grande coisa que a gente leva de bom dessa vida. Ou de bom desse momento, ou de bom deste local que nós estamos. O que nós precisamos aprender hoje é como levar as coisas boas aonde nós estamos. E muitas vezes nós não temos essa capacidade de fazer. Nós temos aquele olhar meio reto, né? A gente entra e sai muitas vezes dos locais e a gente não consegue nem interagir com as pessoas que estão lá. Ou porque estamos muito apressados, ou porque o nosso celular está tocando, ou porque eu tenho um e-mail correndo para responder, ou porque eu tenho uma viagem para fazer, ou porque eu tenho uma agenda lotada. E muitas vezes nós perdemos a oportunidade de fazermos contato com pessoas que estão próximas a nós. E esses são os pequenos detalhes do nosso dia a dia que a gente acaba perdendo. E que a gente acaba não levando. E nem experimentando para saber se isso é bom. E aí a gente pode levar para o nosso dia a dia. Eu cheguei ao estado há 10 anos atrás. Eu vim do Rio Grande do Sul, mas morava no Rio de Janeiro antes de vir para cá. E eu me acostumei muito com o carioca, que o carioca você desce na rua, atravessa, o cara já está te dando bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, já quer conversar com você, já quer formar vínculo. Quando eu cheguei aqui, eu estranhei um pouquinho, porque eu já estava nessa vibe, né? De conversar, de interagir, E aí eu desci o elevador, as pessoas desciam quietas. Aí aconteceu alguma coisa que assim podia ser um início de uma conversa e ninguém conversava. Então eu percebi que não adiantava eu sentar e reclamar e dizer assim, nossa, mas ninguém dá bom dia, nossa, mas se eu dou bom dia ninguém me responde. Eu comecei a fazer. E aí eu comecei a ser retribuído. Então, o que eu proponho a vocês é que a gente não perca as esperanças e nem a fé. A gente precisa começar muitas vezes a mudança que a gente quer no outro. Muitas vezes o bom dia que você quer ouvir, você primeiro tem que dar. E às vezes você vai dar uns 10.000, assim, né? E depois alguém vai responder. Nós precisamos ser resilientes, nós precisamos ser esforçados na doutrina que o Cristo nos colocou à prova. A gente estava comentando antes aqui, muitas vezes a gente reclama que as coisas não acontecem na nossa vida. Mas se a gente observar, será que não acontece ou não acontece do jeito que queremos? Ou será que acontece e nós não observamos que aconteceu? Para a gente saber o que a gente leva de bom de uma vida, a gente precisa olhar para ela. Se a gente ficar todos os dias sendo carregados com notícias ruins, talvez se vocês perguntarem para essa pessoa como é que foi o seu dia, o que ela vai responder?
só tragédia, só deu porcaria hoje. Hoje não foi um dia bom. E muitas vezes a gente entra em looping nisso. Ou seja, quanto mais assiste, mais quer assistir. E muitas vezes a gente se comove, chora, vive a dor do outro, sem nem bem conhecer a dor que às vezes está dentro da nossa casa. Muitas vezes nós temos os problemas graves e sérios dentro do nosso lar, dentro do nosso círculo de amizade, e nós estamos preocupados com o que está acontecendo nos portais de notícias. Muitas vezes nós precisamos observar que nós temos teto, comida, roupa, talvez não a comida que todo mundo queira todos os dias, mas a que seja necessária para a nossa existência. Nós temos amigos, temos famílias, temos pessoas no nosso cotidiano, colegas de trabalho, humorados ou não, mas nós temos um trabalho. Então muitas vezes a gente entra nesse looping de reclamar, de criticar, da gente entrar e não conseguir enxergar na nossa vida que as pedras às vezes servem para mudar os nossos caminhos e para caminhos melhores. Só que muitas vezes a gente está agarrado nas pedras. Minha estrada é ruim. Minha estrada não serve para mim. Deus, o que eu fiz? Eu não mereço isso. Eu já fiz essa prece, tá? Estou falando porque eu fiz. E aí eu recebi um sonoro, meu filho se esforce mais. Talvez eu não estava fazendo a minha parte. E aí eu sempre reclamei que minha vida não estava do jeito que eu queria. Mas eu não entendia que era talvez da forma que fosse necessária. Para quê? Para a gente avançar. Para a gente evoluir. Para a gente ser o que a gente talvez era há 10, 5, 2 anos atrás. Se nós não pararmos para pensar nas coisas boas que acontecem no nosso dia a dia, possivelmente nós vamos chegar aos 70, 80, 90, 100 anos reclamando da vida. Quem aqui tem o costume de fazer meditação? A meditação é aquele momento que você para com você mesmo, talvez até antes da prece, para fazer aquela higienização, mas sim reconhecer o que aconteceu no seu dia. Nossa, acordei, tinha café, tinha uma fruta, tinha um pão. Nossa, tinha uma pessoa muito mal-humorada no meu dia. Mas graças a Deus que ela estava lá, eu pude dar um pouco de sorriso a ela. E assim você continua fazendo sua higienização do dia, parando para refletir as pequenas coisas que acontecem a cada segundo e a gente não consegue perceber. Talvez a reflexão dessa noite, que alguns chamam de palestra e eu costumo trazer sempre como reflexão, seja refletirmos sobre como está a nossa vida. Refletirmos sobre as coisas, como estão acontecendo em nossa vida. Minha mãe, 6 horas da tarde. Filho, agora eu não posso falar porque eu estou aqui assistindo meu jornal. Jornal que se você torce, sai sangue. Ah, mas a gente precisa ficar alienado a isso, a gente não pode assistir, a gente não pode ver essas notícias. Sim, mas não podemos viver essas notícias. Nós não podemos botar no nosso dia a dia como verdade, porque senão nós não vamos sair de casa. Porque senão nós não vamos mais confiar no nosso irmão. Parece que hoje nós precisamos primeiro provar que somos bons, para depois as pessoas começarem a conversar com a gente. Antigamente era diferente, a gente andava pela rua, brincava, subia, descia, todo mundo era amigo de todo mundo. E hoje não, hoje a gente tem medo de deixar nosso filho descer no condomínio, a gente tem medo de outra pessoa levar nosso filho para a escola, ou levá-lo da escola, ou entregar alguma coisa para eles na escola. Então assim, hoje o mundo está muito mais, cada um na sua, no seu quadradinho. E aí a gente fica reclamando. Nossa, mas está tudo muito difícil.
Uma coisa é ser prudente, outra coisa é ser desconfiado de tudo. Nós precisamos entender do que nós precisamos ser prudentes e o que nós precisamos ser desconfiados de tudo. Será que hoje nós não podemos ter um círculo de amizade mais saudável? Será que só existe interesse no círculo de amizade? Eu só vou ser amigo de A, de B ou de C, por quê? Porque eu tenho interesse em alguma coisa que ele tem? Muitas vezes é isso que acontece. E aí nós ficamos o quê? Presos, muitas vezes, pelo que a mídia nos vende, pelo que a imprensa nos passa. Essa é uma pesquisa que saiu, que eu queria trazer para vocês. Um novo estudo afirma que quanto mais notícias ruins uma pessoa consome, maior a probabilidade dela ficar triste, se preocupar e continuar lendo, assistindo notícias negativas. A pesquisa foi realizada nos Estados Unidos e considerou uma amostra de 4.165 voluntários. O foco dos especialistas foram os eventos de traumas coletivos, como atentados terroristas e desastres naturais. De acordo com eles, acompanhar esse tipo de acontecimento é normal e não causa problemas, desde que não se consuma notícias relacionadas a esses eventos de maneira exagerada. Então nós precisamos e podemos continuar sim, vendo notícias, lendo jornais, nos informando. Mas talvez nós precisamos entender qual é a intensidade que a gente faz isso. Porque senão a gente vai dizer que o mundo inteiro está perdido, não é? Queria trazer uma reflexão sobre as nossas escolhas. Quando a gente fala o que a nossa vida tem de bom, está muito relacionado às nossas escolhas. Muitas vezes a gente gosta de fazer as escolhas erradas e depois reclamar que a gente escolheu, né? Na verdade, a gente não precisa reclamar. Muitas vezes, em 90% da nossa vida, nós vamos fazer escolhas que não vão dar certo. Mas e como nós nos comportamos com isso? Nós vamos parar e reclamar ou nós vamos fazer a próxima escolha? Muitas vezes a gente para. A gente não continua a fazer as escolhas. Pior, a gente não aprende com as escolhas erradas. E continua errando. E aí a gente entra num looping de falar o quê? Não consigo fazer nada. Não sou bom de fazer nada. Não sei fazer. Não quero. Não posso. Não. O não parece que vem à frente de tudo que a gente vai. Não vai dar certo. Time vai perder. Vai perder. Não vou conseguir chegar a tempo no trabalho hoje. Não vou conseguir chegar a tempo à escola. Não vou conseguir fazer... Tudo vira o não. Mas por quê? Porque a gente foca nas escolhas e começa a repetir isso conosco até que isso vire uma verdade, vire uma barreira, que a gente não consiga mais desafiar a vida. Eu não sei se vocês tratam as coisas que dão erradas na vida como problema, mas eu costumo dizer que eu não tenho problemas. Eu tenho desafios a vencer. Eu tenho desafios diários. Muitas vezes, se a gente mudar essa palavra problema por desafio, parece que nos dá sentido de uma meta, né? De eu tenho que ultrapassar isso. E aí, talvez, com mais facilidade, a gente consiga avançar pelas dificuldades da nossa vida. E aí a gente avança. Eu não sou bom nisso. E aí a gente muitas vezes diz, já que eu não consigo, eu não sou bom, eu não sei fazer, nem vou fazer mais. E aí usa-se a expressão antiga, né? Sexo, drogas e rock and roll. Que é uma expressão que diz o seguinte, vou fazer de qualquer jeito. Vou fazer de qualquer forma. Doa quem doer, mas vou fazer. E aí, muitas vezes,
você percebe que fazer de qualquer jeito não adianta. Não adianta. E aí muitas vezes as pessoas desistem. E para desistir, e para a gente avançar num luto, e depois disso depressão, e depois disso em outras coisas, é muito fácil. Então percebam como um não bendito pode acarretar em consequências muito sérias nas nossas escolhas. E aí depois nós vamos chegar lá no plano espiritual reclamando, pô Deus, minha vida não foi fácil. Pô, não estava escrito isso no meu planejamento. Mas muitas vezes o nosso planejamento muda dia a dia. E quem disse que seria fácil para a gente aqui? Se a gente olhar para o salão aqui, ninguém é igual a ninguém. Nem CPF tem igual. Essa não é uma escolha. Esse é um desafio que nós precisamos entender para a gente evoluir no nosso dia a dia. Todas as pessoas são diferentes, graças a Deus. Com isso nós vamos crescer. Com isso nós vamos evoluir. Imagina se todo mundo fosse igualzinho. Obedecesse cada ordem certinha. Seríamos o quê? Robôs. Já estamos robotizados, né? Hoje a gente parece que entra na frente disso aqui e fica hipnotizado. Mas até isso é um desafio. Eu descobri esses dias que tem aplicativo aqui que diz quanto tempo você fica em cada uma das redes sociais, ou enfim, o tempo de uso do seu celular detalhado. E a minha meta foi diminuir em cada tempo 5% toda semana. Porque senão a gente vira o quê? Escravo. Quem tem filho aqui, menor talvez, aí entre 10, 11, 12 anos, qual a diversão preferida deles hoje? Internet, né? Até minha filha de 5, que é mais bobinha, já quer saber de celular. Já sei a sua senha. 5 anos. Aí eu dei uma boa dose de quadra, banho de piscina, bola. E graças a Deus, assim, hoje o tempo na máquina é bem reduzido. Mas por quê? Porque as atividades são de convivência. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Nós, pais, precisamos sair da zona de conforto. O filho só vai seguir o que a gente orientar. Eu costumo falar isso. Por quê? Porque se eu deixar meu filho no celular, é mais cômodo para mim. Porque eu tenho tempo para fazer outras coisas. Mas e o que isso vai agregar à vida dele? Muitas vezes nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Que aí talvez essa sensação de desistência, ela suma da nossa vida. Essa sensação de não consigo fazer, suma da nossa vida. Hoje a gente vê muitos pais em parques com as crianças, jogando bola, se divertindo. E nós precisamos continuar nesse movimento. Porque senão, o que os nossos filhos levarão de bom dessa vida? O que os nossos netos levarão de bom dessa vida? Um celular, um jogo, a convivência virtual, nem conhece o coleguinha? Eu gosto de trazer o André Luiz como um exemplo. Quem assistiu o Nosso Lar, talvez me ajude também. Qual era o foco dele quando encarnado? Atender às suas necessidades. Ser um bom médico, atender talvez um ou outro paciente durante a semana de forma gratuita para poder fazer uma caridade. E será que isso só
já estava bom? Ou ele precisou subir, ou descer, ou ir para os lados, né? A gente nunca sabe a direção, mas vamos lá. Ou precisou ficar mais leve, né? Para saber que esse trabalho não é mais nada do que a nossa obrigação? Fazer o bem não é virtude. É nosso, apesar que hoje já se tornou, tá? Mas não é. Fazer o bem tem que ser parte do nosso espírito. Tem que ser parte da nossa existência. Não esses dias eu estava num atendimento espiritual e aí eu recebi uma mensagem, não, porque isso é uma virtude, né? Você é uma pessoa boa, não quer o mal de ninguém, tarará, isso é uma virtude. Aí eu fiquei pensando uma semana nessa fala. Não é virtude. Não pode ser uma virtude. Tem que fazer parte do nosso espírito sermos pessoas boas. E como André Luiz despertou? Pela dor, né? Ele teve que sofrer um pouco para despertar e entender que ser uma pessoa boa tem que fazer parte da nossa existência. Trouxe ele como exemplo porque a gente já tem as amostras, né, de André Luiz e talvez não precisamos passar por tantas dificuldades para sermos pessoas boas. E aí nós vamos conseguir enxergar a vida com uma alegria e com prazer nos mínimos detalhes que hoje talvez a gente passe no automático. Uma questão do Livro dos Espíritos, a incerteza quanto às eventualidades do seu triunfo nas provas, às quais se submeterá na vida, é causa de sofrimento para o espírito antes de sua encarnação? Talvez seja antes, durante e depois, né? Um grande sofrimento, porque as provas de sua existência poderão fazê-lo adiantar-se ou estacionar, conforme as tiver bem ou mal suportado. Então aqui não está falando de piedade não, está falando de suportar mesmo. Então nós como espíritas, amorosamente, precisamos entender, nós vamos passar por dificuldades. Sim, vamos. Precisamos suportá-las. Por quê? Porque isso fará com que a nossa estrada seja de evolução. E não apenas de triunfos. E como a gente começa a mudar as nossas escolhas? Como a gente começa a mudar os nossos pensamentos? Tirando o não, né? Primeira coisa. Passamos a falar que a gente consegue fazer as coisas. Passando a nos elogiar muitas vezes. Que às vezes a gente está lá em casa, poxa, eu sou um cara muito legal, mas ninguém me elogia. Para e pensa se você está se elogiando. Eu não estou falando em inflar ego, orgulho. Não. Mas é valorizar cada célula que nós temos hoje funcionando a nosso favor. Conversar com o nosso corpo. Parece coisa de maluco, mas não é não. Faz bem. Faz bem a gente conversar com o nosso corpo. Faz bem colocar a autoestima para dentro. Essa é uma frase muito importante. Eu consigo fazer tudo a que me disponho. Então, se eu também não me dispuser, com certeza as coisas serão mais difíceis. Se eu não colocar uma coisinha chamada vontade, desejo de fazer e mãos à obra, talvez a gente continue ainda na reclamação. E amplifiquem, pluralizem. Eu consigo fazer muitas coisas. Não é apenas uma, né? Tudo é possível, principalmente mudar. Muitas vezes a gente está preso aos nossos princípios e a gente não quer mudar. A gente continua estacionado, sempre funcionou assim, não tem, Gabriela? Sempre foi, nasci assim, sempre fui assim, vou morrer assim, não é?
Muitas vezes nós precisamos nos dispor a mudar. E mudar, vou dizer um negócio para vocês, tá? Dói. Não é fácil. Muitas vezes a gente pensa em começar a mudar e desiste, porque é mais fácil. Mais fácil desistir do que mudar o nosso ser, mudar o nosso ritmo. E quando a gente fala de mudança, que mudanças são essas? Aí tem que passar pela análise de cada um. Tem que passar pelo crivo do que você precisa mudar hoje. Santo Agostinho, conhece-te a ti mesmo? Vamos fazer as nossas análises do que a gente precisa mudar. Sou muito mal-humorado, sou intransigente, sou nervoso, sou calmo demais. O que você precisa mudar? O que nós precisamos começar a mudar? Sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Precisamos cultivar as amizades. Precisamos cultivar as pessoas que estão próximas. E não tem vergonha nenhuma, às vezes, de chegar na pessoa próxima de você e dizer assim, cara, hoje eu estou num mau humor que você vai ter que me aguentar mesmo, para mostrar que é meu amigo. Porque nem todos os dias nós estamos bem. Nem todos os dias nós levantamos com o famoso pé direito. Agora, como as outras pessoas vão saber que eu não levantei com o pé direito? Na terceira pessoa que você contar que você está mal-humorado hoje, talvez seu humor já mude, porque vai ser uma piadinha para cá, uma piadinha para lá, que seu humor comece talvez a mudar. Nós precisamos cultivar as amizades. E os amigos, eles são pessoas que nos entendem e nos compreendem, desde que a gente consiga conversar. Desde que a gente permita que o outro conheça as nossas fragilidades também. Tem aquela pessoa que é sempre forte, parece um muro, né? Tudo que bate e volta, tudo que bate e volta. Aí vai olhar pelo lado de dentro, está toda destruída. Porque não consegue compartilhar com as pessoas que moram perto ou com as pessoas que vivem na sua microsociedade, que é a sua família, as suas frustrações, que são normais. Todos nós temos hoje frustrações, medos, angústias, alegrias. Todos nós temos. Só que muitas vezes a gente não bota isso para fora. Por quê? Porque a gente tem vergonha. Porque muitas vezes a gente não quer que o outro descubra as nossas fragilidades. E a gente vive com aquilo dentro da gente. E aí vira o quê? Uma ansiedade, uma depressão, um sentimento de que está vivendo sozinho. Nós precisamos cultivar as nossas amizades. E se for preciso fazer alguns remendos, escolha a linha do amor. Ou seja, hoje em dia a gente até às vezes vai falar, vai trocar uma ideia com uma pessoa. Se a pessoa tem uma ideia totalmente contrária da nossa, a gente já começa a impor a voz, impor o corpo, impor a postura. Por quê? Porque a gente quer que a nossa ideia muitas vezes seja a tal da vitoriosa, né? Ou prevaleça sobre o assunto. Só que, se a gente escolher a linha do amor, até para a gente botar de castigo o nosso filho, a gente vai ser caridoso. A gente vai falar com amorosidade. A gente vai, de alguma forma, tratar com carinho uma situação crítica, que nós precisamos educar, mas pode ser com amor. Nós podemos nos relacionar e ter ideias diferentes, mas se o amor vier à frente, vai ser mais fácil. Cristo trouxe numa passagem, meu reino não é deste mundo. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir a Jesus à sua presença, perguntou-lhes, és o rei dos judeus? Respondeu-lhes Jesus,
Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. O que Cristo quis dizer com isso para a gente? Tudo que a gente está construindo aqui vai valer para depois, quando desencarnarmos. O nosso mundo também não é daqui. O nosso mundo não é tão pesado quanto essa matéria. Nosso mundo deveria, ou deverá, ou tem que ser mais leve. Nós precisamos pensar espiritualmente na nossa construção. E não apenas materialmente. Eu sei que às vezes é difícil, mas nós precisamos entender que ser é maior do que ter. Ser uma pessoa do bem, ser um homem de bem, é muito maior do que ter bens materiais. Os bens materiais nos confortam, nos dão condições, muitas vezes, para alcançar algo maior. Seu carro do ano, sua casa na praia. Não, aqui não dá. Sua casa na praia não dá. Sua casa no campo. Então, os bens materiais são importantes, sim. Mas nós precisamos ter à frente o nosso bem espiritual. Muitas vezes você é dono de uma loja e aí você diz assim, cara, agora eu sou empresário. Muda até o perfil lá no LinkedIn, lá, sou empresário. Só que se você entender que abaixo desse empresário tem quantas vidas a mais? Não é mais só a sua. O seu negócio tem que dar certo porque 10, 15, 20, 30 famílias talvez dependam desse negócio. Então, entre comprar um carro zero e reinvestir no seu negócio, muitas vezes você precisa reinvestir no seu negócio. Por quê? Porque é ele que vai dar condição a muito mais pessoas a tirar o seu sustento. Cuidado com as ferramentas que a gente recebe. Muitas vezes a gente não está sabendo usá-las. Muitas vezes as pessoas cruzam o nosso caminho e nós estamos no automático. E no final de tudo nós vamos dizer assim, nossa, minha vida foi muito boa. Não faltou comida, não faltou abrigo, não faltou nada. Mas também não geramos nada a ninguém, apenas a nós. Cuidemos do nosso espírito. Cuidemos da saúde do nosso espírito. Tudo que a gente dá muito valor, a gente acaba perdendo. Parece, né? Não é esse ditado? E aí a gente não consegue aprender. E a gente vai lá e tenta angariar um monte de coisa. E aí perde de novo. E aí você diz, pô, mas eu não estou com sorte nessa vida. Eu não sou uma pessoa que tem sorte na vida. Talvez você teve um monte de sorte, você só não conseguiu observar. Talvez toda essa leitura que às vezes a gente tem que olhar, não precisa ler a Bíblia inteira para a gente entender, a gente pode pegar uma passagem e ficar uma semana levando ela para o nosso dia a dia. Pô, mas se Cristo falou que esse mundo não era o mundo dele, e nós somos irmãos do cara, será que meu mundo é aqui? Será que o que está aqui nas nossas mãos não é só emprestado? E daqui a pouquinho nós temos que prestar conta? Eu costumo falar que eu vou ter que prestar conta dos meus filhos. Eu vou ter que prestar contas. Eu recebi um dom. Eu recebi os meus filhos. Agora, o que eu vou fazer com eles? Qual a educação que eu vou dar a eles? Isso é uma prestação de conta depois. E não é só um bem material que vai fazer com que eles possam ficar o dia todo aqui no celular e eu tranquilo. Isso não é educação. Nós precisamos entender
que o nosso mundo é mais leve, que o nosso dia a dia precisa ser mais leve. Senão nós vamos ficar focados em quê? Em notícias ruins, em coisas que nós não conseguimos, em frustrações, muitas vezes financeira. Está uma onda terrível aí de desemprego. Pessoas correndo atrás de emprego e aceitando quase que qualquer coisa para poder botar sustento para dentro de casa. O que nós estamos fazendo para a gente, de alguma forma, contribuir com isso? O que nós estamos cultivando? A gente enxerga as boas oportunidades na nossa vida? Hoje nós temos uma oportunidade. Nós estamos aqui hoje conversando sobre o que de bom a gente leva da nossa vida. Pode ser uma oportunidade de a gente abrir a nossa mente e começar a refletir. Pode discordar com tudo que eu esteja falando, não tem problema nenhum. Agora, chegue em casa e busque então o que de bom a gente está levando da vida. Eu costumo trazer temas que a gente cutuca um pouco as nossas feridas. E muitas vezes as pessoas saem incomodadas da conversa que a gente tem durante o tema. Mas entendam, se a gente não sair da nossa zona de estacionamento, ou de conforto, ou qualquer uma que vocês queiram chamar, a gente não vai conseguir enxergar oportunidades. A gente vai continuar dizendo que a gente não tem oportunidades na nossa vida. Muitas vezes a gente recebe um limão e faz o que com ele? Diz que é amargo e bota açúcar. Suco de limão é bom sem açúcar. Porque muitas vezes na vida os limões não vão vir com açúcar. E nós precisamos nos acostumar. Quem aqui bebe café sem açúcar? É ruim no começo. Mas depois quero ver você botar açúcar dentro da xícara. São pequenos exemplos. Um suco de limão é ótimo sem açúcar. Meu filho me chama de maluco, mas eu adoro suco de limão sem açúcar. Ele me faz lembrar todos os dias que eu tenho desafios a vencer e que eu vou tomar porrada da vida à torta e à direita. Agora, como eu vou me levantar delas? Como eu vou encarar? Ou a gente vai para a esquerda ou a gente vai para a direita. Ah, eu vou para a esquerda. Ah, eu vou para a direita. Não sei. A direção nós precisamos optar em nossa vida. E aí a gente precisa saber ver as oportunidades. A gente precisa entender que muitas vezes a gente vai fazer escolhas e as escolhas não serão as melhores. Mas com isso nós precisamos aprender. Se você continuar reclamando, não está aprendendo, está reclamando. Tem aquele ditado que diz, né? A gente recebe uma boca e 2 ouvidos, né? Eu não sei por que é mais para ouvir do que para falar. Não sei. Alguém sabe? Mas qual é a voz que a gente precisa ouvir? Nosso coração. E a gente muitas vezes não quer falar com ele. Olha só. Dizem que somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Alguém já ouviu falar nisso? Pensa só, o Daniel vive com A, B, C, D, E, F. Todos eles são mal-humorados. Qual é o meu humor? Precisamos fazer um estudo das pessoas que estão muito próximas da gente e ver como elas são, porque aí nós vamos nos enxergar.
Tem momentos que nós vamos estar com tristeza, tem horas que nós vamos estar com raiva, tem horas que nós vamos estar com medo, tem horas que nós vamos estar na dúvida, tem horas que nós vamos estar alegres. A vida é feita de momentos. Melhor se a gente conseguisse juntar todo mundo, né? Mas não dá certo. Tem hora que a gente precisa curtir a nossa tristeza, tem hora que a gente precisa curtir a nossa alegria, que é momentânea, passa. Felicidade eterna não existe. Agora, como enxergamos a vida, talvez seja uma alegria. Como nós conseguimos lidar com as situações diárias, pode ser uma tristeza ou pode ser uma alegria. E aqui eu queria trazer mais reflexões. O que a gente ilumina em nossa vida? Não se importe com as curvas, seja grato pela oportunidade de caminhar. Muitas vezes a gente só reclama da estrada, né? Mas a gente não percebe que a gente está tendo a oportunidade de caminhar. Passei. Queixar-se das dificuldades do caminho ou ser grato por poder caminhar. O que a gente opta hoje? Agradecer e limpar as emoções acumuladas diariamente traz leveza. Muitas vezes a gente não bota para fora, a gente continua armazenando as nossas emoções e isso de alguma forma daqui a pouco vai influenciar na nossa vida. Como você reage quando o caminho é pedregoso? Pedras. Qual esforço estamos dispostos a fazer para alcançar nossos sonhos? Alguém sabe aí? Já conseguiu fazer essa equação na cabeça? Deseja o sonho e não as pedras. Todo sonho vem acompanhado com uma estrada que às vezes não é fácil. Crescer dói, mas vale a pena. Interrogue a si mesmo sobre a existência de emoções tóxicas para que não encontrem abrigo na sua mente. Ter medo ou se irritar é útil? Às vezes se irritar pode ser o sentimento motivador para você entrar em ação. E o medo? O medo serve de alerta para a gente. E você sabe que pegada seguir? Uma das formas mais eficientes de aprendizagem é através da modelagem. Modelar é fazer conforme um molde já existente. E aí? Será que a gente modela igual a Cristo? A gente podia tentar, né? A gente podia começar, pelo menos, a usá-lo como um molde para a nossa vida. O risco é o sol que expulsa o inverno da face humana. Desculpa. O riso é o sol que expulsa o inverno da face humana. Sorria e ria do que hoje pode ser um rigoroso inverno. Compartilhe serenidade. As tempestades vêm e passam. Não é? Todo dia a gente tem uma tempestade. Ultimamente a gente tem uma por dia, né? Traz alagamentos, traz transtornos, nos tira da zona de conforto. Toda a estrada que eu pego todo dia não posso fazer, por quê? Porque está alagada. Eu tenho que ficar 3, 4 horas esperando a água baixar para eu poder seguir. Caí num buraco, furei meu pneu. O ônibus que eu pego todos os dias hoje não passou. Ou passou mais lotado do que estava normalmente. Então, quando eu falo em tempestades, nós precisamos ter muito cuidado, porque a nossa vida, ela é constante. Constante tempestade. Aproveitem quando tem o sol, porque depois virá outra tempestade. Se a gente aprender essa equação, que a nossa vida tem altos e baixos,
A gente fica mais conformado quando as coisas não saem do jeito que a gente quer. A gente precisa entender que a felicidade, ela é momentânea. E eu bato nessa frase porque a gente precisa ter isso na nossa consciência. Eu costumo ver pessoas que estão eufóricas demais. E a todo tempo eufórica. Até por trás dessa euforia pode ter problema acontecendo. Desafios não vencidos. Porque a felicidade, ela não é eterna. Ela tem picos, nós temos momentos. E como a gente passa as dificuldades? Da melhor forma possível. Com paz, com serenidade, com tranquilidade. E uma coisa que muitas vezes a gente esquece. Fé. A gente precisa construir a nossa fé. A gente não constrói a nossa fé, a gente pede a fé. Deus me proteja, Cristo, o Senhor, continue comigo nessa caminhada, que assim seja. Fé é construção, é soltar a direção e ver para onde o carro está indo. Não é querer ficar todo o tempo dirigindo o carro. Fé é construção. Por onde for, carregue o amor. Mantenha um bom ânimo e por onde for, carregue o amor. Evite a queixa. É um labirinto que aumenta o cansaço. Muitas vezes, quando a gente está só reclamando, a gente está se cansando. A gente está colocando na gente uma carga que muitas vezes não é nossa. Cuidado com a reclamação. Cuidado com a crítica exagerada. Isso faz com que a gente chegue no final do dia assim, parece, nossa, carreguei um caminhão de tijolo hoje. Carregou um caminhão de tijolo sem fazer nada. Passei o dia inteiro trabalhando sentado no computador. Mas parece que eu carreguei um caminhão de tijolo. É meio... Às vezes você fica pensando assim, nossa, mas... não criticar é difícil, né? É muito difícil. É um exercício que você tem que pegar todos os dias para fazer. É que nem quem está aprendendo a tocar violão aí, cavaquinho, bateria, qualquer coisa. Se você não pegar todos os dias 15 minutos para ensaiar, você não tem a mesma desenvoltura. Criticar, reclamar, não ter fé é a mesma coisa. Você precisa exercitar todos os dias um pouquinho. Nem que seja no bom dia, nem que seja no boa tarde, nem que seja no boa noite. Depois que você já avançou isso, aí seria interessante você acrescentar, bom dia, tudo bem? Aí você já começa um diálogo. Tô bem. Aí, sempre crescendo. Bom dia, tudo bem? Como é que está a sua semana? Ah, está uma péssima. Olha, que melhore. Já foram 4 intervenções aí na conversa. E aí a gente vai avançando. A gente precisa parar com essa coisa de criar as barreiras ao nosso entorno. A gente precisa conhecer pessoas diferentes. Senão a gente não vai evoluir, gente. Senão a gente vai continuar no mesmo lugar. Uma pessoa plena cultiva a autenticidade, se liberta do que os outros pensam. Interessante, né? Às vezes a gente vai sair de casa, eu vejo minha filha de 5 anos, gente, 5 anos. Tem que compor look. Ela vira para mim, a minha roupa tem que compor look. Eu disse, no meu tempo era o que ficava bem, o que você se sentia bem. Agora tem que compor look. A calça tem que combinar com o sapato, que tem que combinar com a blusa, e tem que botar um negócio no cabelo, e o batom também tem que combinar. O pedido dela de presente é um negócio de maquiagem. Olha só. Por quê? Porque muitas vezes isso, na inocência de uma criança, isso é introjetado. Que tem que estar bem vestida, que tem que estar combinando, que tem que ter batom, que tem que ter o cabelo preso, que tem. E a identidade dela está onde nisso?
Quem é ela? Está onde nisso? Muitas vezes nós precisamos ser nós mesmos. Muitas vezes o meu cabelo não vai estar como eu queria, está branco já, eu já sei. Minha filha, você não pinta, né, pai? Não, não pinto. Vai ficar do jeito que está. Porque são marcas do tempo. Mas é a minha identidade. Eu preciso me posicionar. Pô, mas você devia pintar o cabelo. Então, eu prefiro manter as marcas do tempo. Eu já falaram até botox que fala, né? Já falaram até nisso. É a minha marca. É o meu registro. Cultiva a autocompaixão. Se liberta do perfeccionismo. Nós não somos perfeitos, vamos errar muito ainda. Então, muitas vezes, a gente tem que ter piedade da gente, que a gente vai errar. Então, se permitam até errar. Cultiva um espírito flexível, se liberta da monotonia e da impotência. Cultiva a gratidão e a alegria, se liberta do sentimento de escassez e do medo do desconhecido. Cultiva a intuição e fé, se liberta da necessidade de certezas. Cultiva a criatividade, se liberta da comparação. Cultiva o lazer e o descanso, se liberta da exaustão como símbolo de status e da produtividade como fator de autoestima. Isso aqui era muito comum antigamente, né? Funcionário bom era funcionário que chegava em casa que não conseguia nem se mexer. Tempo da datilografia, que tinha que a máquina de escrever, não sei o que, hoje é computador, touch, não tem mais nem isso. Mas a gente vem com isso na nossa cabeça. E muitas vezes a gente não se permite descansar. Não está errado você botar uma rede na varanda e se jogar nela lá 20 minutos, 1 hora. Pegar uma brisa, não está errado. Pegar sua cadeirinha de praia, botar embaixo do braço e ficar também 2, 3 horas na praia sem fazer nada. Não está errado. Muitas vezes a gente, fica com aquela culpa, né? Eu aqui folgando e todo mundo trabalhando. Eu aqui fazendo nada. Parece que aí você pega um pano e começa a limpar. Para dizer que está fazendo alguma coisa. Tem horas que nós precisamos nos libertar disso. Tem hora que nós precisamos ter autocompaixão. Nós precisamos olhar para a nossa máquina e dizer assim, você também precisa fazer nada. A sua cabeça está livre, sem pensamentos. Isso que a meditação ajuda. Cultiva a calma e a tranquilidade. Se liberta da ansiedade como estilo de vida. Estilo de vida hoje é, planejamento dessa semana, qual é? O que a gente vai fazer segunda, das 8 ao meio-dia, depois das 9 às sei lá que horas... E a gente fica vivendo a segunda, a terça. Calma, gente, hoje é domingo ainda, nem 8 horas da noite. Pensar, mas não pensar com ansiedade. Projetar, planejar, mas não viver amanhã. Amanhã a gente nem sabe em qual estrada vai estar. Nós temos uma imensa dificuldade de fazer um pouco diferente. Nós temos uma imensa dificuldade de aceitar as curvas do nosso dia a dia. E isso faz com que a gente sofra e perca a nossa tranquilidade, e perca a nossa calma. Cultiva risadas, música e dança, se liberta da indiferença e de estar sempre no controle. Então, muitas vezes a gente precisa rir da gente mesmo. Eu dançando, então, é piada do começo ao fim. Minha filha disse, pô pai, mas faz assim, faz assado. Eu disse, olha, continua me ensinando, não perde a paciência não. A gente precisa se permitir a coisas que a gente não domina. Eu não domino meu corpo, já entendi isso. Quando eu falo para a perna ir para cá, ela vai para lá. E quem dirá no restante das coisas da minha vida? Gente, o que eu queria trazer para vocês era isso.
dizer que a nossa vida é exatamente esse murinho que eu estou vendo aí, ou parede de uma casa, conforme for a criatividade de cada um. A nossa vida é uma construção de tijolo por tijolo, argamassa por argamassa. Não adianta começar de cima, vai cair. Então é melhor começar pela nossa base, cultivar a nossa fé, exercitar a nossa fé e ter Mestre Jesus como nosso guia, como a nossa meta. Toda a doutrina espírita como base, como conforto para o que a gente precisar descobrir, desvendar, aprender. Que todos tenham uma semana de muita luz, de muita paz, de muita tranquilidade, e que o Mestre possa derramar sobre cada um o seu manto branco, imenso e de proteção. Muito obrigado. Boa noite.